a graça e a paz do nosso Deus esteja conosco. Nesta noite, irmãos, eu gostaria de convidar a igreja de Deus para nós abrirmos a palavra de Deus. Para nós abrirmos som. Som. Para nós abrirmos a palavra de Deus na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Som. Amém. Carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, viu? Capítulo 1, nós faremos a leitura do versículo 18 até o verso 25. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 18 até o verso 25. Leiamos. Diz assim, vamos ler a partir do 17 para ter uma melhor compreensão do texto. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que se não anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para nós, os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém. Até aqui, irmãos, nós estamos diante de um texto muito rico, muito profundo teologicamente falando, e há uma responsabilidade muito grande diante de nós aqui nesse momento, tentar compreender o texto, tentar assimilar o que o apóstolo Paulo está contando aqui, o que ele está fazendo aqui. Por que o apóstolo Paulo usou essas afirmações? Se nós olharmos para a carta de Coríntios, 1 Coríntios, vai nos levar ao capítulo 18 de Atos, quando o apóstolo Paulo funda esta igreja. Coríntios era uma cidade muito grande, uma cidade portuária, cidade bem localizada geograficamente, cidade que o comércio era muito importante, e por isso muitas pessoas passavam por ali. O apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, guiado por Deus, funda ali essa igreja. Ele passa cerca de 1 ano e meio em Corinto. Se os irmãos recordarem, nós estudamos na escola dominical um pouco sobre Corinto. Essa cidade, irmãos, era uma cidade que tinha tudo de ruim. Tudo de ruim. Era uma cidade que
tinha muita prostituição, tinha pessoas do mundo inteiro que, por causa do comércio de Corinto, eles chegavam na cidade, né? E eles traziam as suas influências e levavam também um pouco da influência daquele lugar. O apóstolo Paulo veio então aqui uma oportunidade de fundar uma igreja num ponto central, onde ela serviria para disseminar o evangelho por todas as partes do mundo, até então conhecido da época. O apóstolo Paulo, então, irmãos, ele funda essa igreja, passa ali 1 ano e meio ensinando esse povo acerca da mensagem da cruz, pregando Cristo, ensinando Cristo como que funciona a salvação, ensinando aquele povo que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, mas Deus providenciou um cordeiro, Deus providenciou uma maneira de salvar o pecador. E aí, irmão, depois de muito tempo que aquela igreja estava bem fundamentada, ele partiu para a Ásia, ficando ali Apolo, seu sucessor. E nos é informado sobre Apolo que ele era um grande orador, um homem muito intelectual, poderoso na palavra de Deus, tinha muito conhecimento na palavra de Deus e usava muito bem a retórica, possuía um vasto conhecimento em termos da linguagem, se expressava muito bem. E além de ser um ótimo orador, ainda conhecia muito bem a palavra de Deus e tinha uma ótima persuasão sobre as pessoas. O apóstolo Paulo parte dali e depois de muito tempo, depois de alguns anos, agora a igreja começa a ter problemas, irmãos. O apóstolo Paulo deixou uma igreja bem fundamentada e agora essa igreja começa a ter problemas e chegam algumas pessoas, a Bíblia nos informa e diz que essas pessoas eram da família de Chloe, e eles trazem uma acusação contra essa igreja. Ele diz a Paulo: olha, a igreja está passando por dificuldade, a igreja está dividida, agora a igreja que o Senhor deixou lá fundamentada, firmada em Cristo, bem fundamentada na cruz de Cristo, agora eles estão divididos. Há na igreja alguém que diga, há um grupo na igreja que diz: eu sou de Paulo, nós temos o nosso líder Paulo. Há outro grupo que diz o seguinte: nós pertencemos a Apolo, nós somos de Apolo, né? E há outro grupo que diz: nós pertencemos a Pedro, né? Nós somos um grupo que se qualifica mais com os ensinamentos de Pedro. E há outro grupo que diz: não, nós somos de Cristo. O que havia ali, irmãos, era uma divisão muito grande, divisão religiosa, divisão de pensamento. E o apóstolo Paulo começa essa carta para combater essas divisões, para combater essas coisas. Essas divisões vieram, irmãos, no decorrer dos anos, foram adentrando as igrejas, especial a de Corinto, e aqui é o caso. E o apóstolo Paulo, irmãos, diante dessa necessidade, escreve essa carta para tentar corrigir, para demonstrar alguns erros e relembrar esses irmãos da necessidade de olhar para a cruz de Cristo. É nesse contexto que esse texto que nós limos está inserido. E eu quero pensar um pouco hoje aqui, irmãos, sobre o perigo das ideologias humanas. Quero pensar um pouco com os irmãos a respeito disso. O apóstolo Paulo, ele é informado de que as pessoas estão tomando partido agora pelo pregador. As pessoas estão deixando de lado, a igreja está deixando de lado a cruz de Cristo, estão deixando de olhar para Cristo, para olhar para o mensageiro. Eles estão vendo como mais importante o mensageiro, mais importante do que a mensagem. Eles estão vendo aqui, agora, na pessoa dos líderes, né, os seus representantes religiosos, digamos assim, eles estão vendo agora neles uma sublimidade, até superior do que a cruz de Cristo. O apóstolo Paulo, ele vai combater severamente isso. Ele vai combater severamente isso ao ponto de dizer: por acaso Cristo está dividido? Cristo está dividido? Ou por acaso foi Paulo crucificado por vocês? Ele empregou isso, a sua pessoa, foi Paulo crucificado por vocês? Mas nós possamos replicar essa pergunta retórica aos demais que foram usados como exemplo aqui. Foi Pedro crucificado por vocês? Foi Apolo crucificado por vocês? Mais na frente, no capítulo 2, no capítulo 3, vai dizer: quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem somos nós? E ele mesmo responde: nós somos
servos, por meio de quem vocês vieram a conhecer a Cristo. De maneira que um planta e o outro rega, mas nem quem planta nem quem rega é alguma coisa, mas Deus que dá o conhecimento, que dá o crescimento, né? Então, irmãos, eu quero que nós possamos olhar para esse texto hoje e tentarmos compreender, porque aqui há uma frase que durante esses últimos dias tem me chamado muita atenção, que é aquela frase que diz assim: aprova Deus salvar os que creem na loucura da pregação, né? Na loucura do Evangelho. Deus achou por bem, Deus decidiu salvar os que creem na loucura da pregação, né? E o apóstolo Paulo começa um texto que eu chamei os irmãos para a gente prestar atenção a partir do versículo 18, ele diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Irmão, o que vem a ser a palavra da cruz? O que significa a palavra da cruz? Qual o entendimento nós devemos ter em relação a essa expressão de Paulo? O que significa aqui a palavra da cruz? Nós devemos entender, irmãos, que a palavra da cruz, em relação ao que o apóstolo Paulo está falando aqui, é os ensinamentos sobre o próprio Cristo, sobre a vida de Cristo, sobre o nascimento de Cristo, sobre a morte de Cristo, sobre a ressurreição de Cristo. Essa é a palavra da cruz, é o Evangelho. Isso deve ser entendido assim, porque a palavra de Deus, mais na frente, vai nos dizer, vai nos contestar claramente que Cristo é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus, né? Então, irmãos, o apóstolo Paulo começa a dizer: certamente essa palavra ela é loucura para os judeus. Por que para os judeus essa palavra é loucura? Porque os judeus eles esperavam um Messias que livraria o seu povo da escravidão, que livraria o seu povo do Império Romano. Eles esperavam um Messias que reinaria em Israel. E o que aparece é Jesus Cristo. E olha só o que envolve o nascimento de Jesus Cristo: nascimento virginal. Uma virgem concebeu. Uma virgem concebeu e deu à luz um filho. E esse filho era filho de Deus. Para os judeus isso era inconcebível. Essa ideia não tinha como eles entenderem isso, não tinha como eles compreender, porque essas visões, irmãos, eles se discernem espiritualmente. O Evangelho de Deus é discernido espiritualmente. O homem material não consegue entender essas coisas. Então a palavra da cruz, o Evangelho de Cristo para os judeus é loucura. Um Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, encarnar, nascer, né, e ser esbofeteado, ser crucificado e morrer. Até hoje, se você perguntar para um judeu por que eles não creem em Cristo, por que eles não acreditam que Jesus é o Filho de Deus, por que eles não acreditam que Jesus é o Messias, eles vão responder: porque morreram. Porque morreram. Eles não entenderam que antes da fundação do mundo, um cordeiro morreu. Antes que o mundo foi criado, Deus já havia pensado, e naquele momento Cristo já havia sido crucificado em favor do seu povo. Essa era a mensagem da salvação, essa é a mensagem do Evangelho que o apóstolo Paulo prega. Para os judeus, isso é um escândalo. Não tem como eles aceitarem um Deus poderoso ser humilhado. Não tem como eles aceitarem um Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, ser crucificado, ser naquela cruz, se tornar um maldito. Porque está escrito a respeito de Cristo que ele se fez maldição em nosso lugar. Então, é por isso que o apóstolo Paulo diz: para os judeus, certamente é loucura a mensagem da cruz. Para os gentios, né, é uma loucura maior ainda. Eles não conseguem entender como que Deus, Criador dos céus e da terra, poderoso, vai morrer. Por que ele precisa morrer na cruz, triturado, humilhado? Por que ele não achou outra maneira de fazer isso? Por que ele não fez de outra forma que exaltasse o seu poder, que exaltasse a sua grandeza? Por que ele não fez isso de uma forma mais sábia? Haveria formas mais sábias, maneira mais sábia de fazer isso. É assim que o intelectual, que a pessoa que pensa ser sabido, pensa. Quando você vê os relatos das pessoas, dos ateus, eles não entendem, eles não compreendem, eles não acreditam em Jesus.
por causa disso. Que loucura é essa? Deus morreu. Jesus Cristo, o homem, morreu crucificado em favor da humanidade. Então o apóstolo Paulo ele já começa dizendo isso. Ele diz o seguinte: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, para mim e você, para nós que entendemos a palavra de Deus, para nós que fomos alcançados pelo sacrifício, é poder de Deus para a salvação. Poder de Deus para a salvação dos que creem em Deus, dos que creem em Jesus Cristo, do que crê no sacrifício do seu Filho. E ele continua dizendo: pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Isso aqui, irmãos, é uma profecia que está escrita em Isaías, né? Em Isaías. E ele fala lá, Deus fala que destruiria a sabedoria dos sábios, aniquilaria o conhecimento dos instruídos. Eles que pensavam que não iam ser destruídos, que não iam ser levados cativos, porque o profeta tinha sim profetizado que eles seriam assim, e eles se achavam muito sábios. Eles não entendiam isso, e Deus já vou destruir a sabedoria deles, e eles foram levados cativos. Eles foram levados cativos. Toda a sabedoria humana não impediu deles ser levados cativos. E o apóstolo Paulo agora faz essa citação, irmãos, e ele diz assim: onde está o sábio? Cadê ele? Onde está o escriba? E onde está o inquiridor desse século? O sábio aqui, irmãos, é os filósofos da época, as pessoas que se diziam inteligentes, que faziam aquelas perguntas: por que existe algo ao invés de nada? Né? Quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? Por que nascemos? Por que morremos? Essas pessoas fazem essas perguntas e eles são tidos por inteligentes. E eles então começam a desenvolver teorias para tentar conhecer, para tentar descobrir de onde o homem veio. E a gente vê essas aberrações que tem por aí. A sabedoria humana levou o homem a esse caminho, a teoria da evolução. E nós somos evoluídos do macaco. Nós viemos do macaco. E não somente isso, como diversas teorias que a sabedoria humana tem criado, como por exemplo a teoria do Big Bang, né? Que o mundo foi criado por uma grande explosão. Boom! Qual é mais fácil, irmãos? Crer que um Deus poderoso disse haja luz e houve luz? Ou crer que nada explodiu? E do nada houve uma explosão e as coisas começaram a ser criadas. Quando já se viu uma explosão criar nada? Se não destruição. Se nós analisarmos por esse lado, os ateus eles são mais crentes do que nós. Eles conseguem acreditar que uma explosão formou o mundo. Eles conseguem acreditar e eles defendem com veemência que uma explosão que está continuamente o espaço se expandindo. E nós, quando olhamos para Cristo, será que nós somos mais crentes do que os ateus? Olha só os pensamentos dos caras. Então isso é tido aqui como sabedoria humana. O apóstolo Paulo diz o seguinte: Deus destruiu a sabedoria humana. E acaso não está destruído? Cadê o sábio? Cadê o inquiridor? Cadê as respostas que esse povo traz? Alguma resposta foi equivalente? É satisfatória? É satisfatória? Então, o que os irmãos lá de Corinto, eles tinham por mente, eles tinham por base os ensinamentos de homens, e eles estavam seguindo a pró-homens, filosofias humanas. Isso nada mais é do que um reflexo da cidade de Corinto. Os coríntios, irmãos, eles também tinham os seus filósofos da época. Corinto é bem próximo, se nós formos olhar geograficamente, Corinto fica próximo da Grécia. Corinto não fica longe da Grécia. E lá na Grécia é o berço da filosofia, onde surgiram grandes pensadores como Aristóteles, Platão e muitos outros, existem vários, e eles filosofavam, conversavam, e a sua filosofia se espalhou, e as pessoas se admiravam de tais conhecimentos, e as pessoas tomavam partido por determinado filósofo. Eu sou adepto do filósofo A, do filósofo B, do filósofo C. E essas pessoas, ao ouvirem o Evangelho, ao se converterem a Cristo, eles trouxeram isso agora para a igreja. E agora eles começam a colocar os pregadores
as suas perspectivas, como eles colocavam os filósofos antes de vir para a igreja. Isso acontece muito nos dias de hoje, irmão. As pessoas que anteriormente, e nem todos nós aqui, como é o meu caso, nascemos na igreja. Nós éramos do mundo, vivíamos lá no mundo, nós tínhamos nossos gostos, nossos costumes, nossas vontades, nossos desejos, e convertemos a Cristo. E enfrentamos muitas dificuldades para a gente esquecer aquilo. Mas vira e mexe, né? Nós vemos algumas suspeições no meio religioso. Por quê? Porque veio lá de fora e veio adentrando a igreja, veio penetrando sutilmente. E agora o apóstolo Paulo combatendo isso, irmãos. Ele lhe diz o seguinte: irmãos, vocês têm que olhar para Cristo. Nós que somos salvos, quando olhamos para Cristo, que para algumas pessoas é loucura, para nós é o poder de Deus. E a sabedoria dos homens jamais conseguiu encontrar a Deus. Jamais conseguiu se aproximar de Deus. O homem, por mais intelectual que seja, por mais sabido que seja, e a sua filosofia por mais avançada que seja, esse homem jamais conseguiu agradar a Deus. Jamais conseguiu satisfazer as exigências de Deus. É nesse contexto que o apóstolo Paulo diz: irmãos, nós pregamos a Cristo, e esse Cristo crucificado. Esse Cristo é crucificado porque esse sim conseguiu suprir todas as exigências de Deus. Todas as exigências de Deus. Então, irmãos, quando nós voltamos para a palavra de Deus, e ele faz essa pergunta: onde está o sábio? Cadê ele? Onde estão essas pessoas que se dizem sábias? O que eles fizeram? Qual é a resposta que eles deram para as perguntas que eles mesmos inventaram? Onde está o escriba, que é o mestre da lei, o copista, aquele que copia a lista? Cadê ele? Cadê o seu conhecimento? O seu conhecimento levou aonde? Isso nos mostra que a pessoa religiosa também não pode se salvar, não pode alcançar a salvação, porque o religioso nada mais é do que uma pessoa que defende o pensamento, seja ele correto ou errado. Ele é um religioso. São o caso dos fariseus, né? São também o caso dos publicanos. São muitos religiosos, irmão. E quando a apóstolo pergunta: cadê o escriba? Essas pessoas, eles não poderão ser tidos por justos naquele dia, porque eles eram inteligentes. Eles só poderão ser tidos por justos diante de Deus quando eles reconhecerem a Cristo, quando eles reconhecerem a cruz de Cristo. E o versículo 21, a palavra de Deus diz assim: visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprova a Deus salvar os que creem na loucura da pregação. Esse é o ponto que eu quero mais enfatizar com os irmãos. O apóstolo Paulo diz o seguinte: visto que Deus, na sua sabedoria, qual foi a sabedoria de Deus, irmão? Qual é a sabedoria de Deus que o apóstolo Paulo está se referindo aqui nesse texto? Se os irmãos continuarem a ler o texto, bem na frente vai estar a resposta: Jesus Cristo é a sabedoria de Deus, o poder de Deus. Ele diz: visto que na sabedoria de Deus o mundo, com sua própria sabedoria, não o reconheceu, não me conheceu. Isso aqui, irmãos, o apóstolo Paulo está citando uma questão em Corinto que retrata muito bem aquela questão de Jesus Cristo diz: o Filho do Homem veio para os seus. O Filho do Homem, ele veio para os seus, para o povo de Israel, e eles esperavam esse Messias, mas eles não o reconheceram. Eles não aceitaram esse Redentor, esse Messias. Então Deus escolheu salvar os que creem na loucura da pregação. Na loucura da pregação. Esse é o ponto, irmãos, que eu quero mais aprofundar com os irmãos. O que vem a ser, irmãos, loucura da pregação? O que significa loucura da pregação? Já dei um pouco do esboço, né? Nós estávamos no velório da irmã do Belém, e eu e o Marcos conversando sobre esse assunto, o irmão se propôs, e o irmão do Belém perguntou para ele: o que significa, o que o senhor acha que é a loucura da pregação? A loucura do Evangelho. Aí ele respondeu: a loucura da pregação, irmão, está justamente nisso, que a gente lê um versículo e um irmão ali entende uma coisa, o Espírito Santo vai transformando, o irmão lá entende outra, outro lá já entende outra coisa, e outro já entende outra coisa. Isso é a loucura da pregação. A
Mas eu acho que não seja isso, porque o apóstolo Paulo está combatendo justamente isso. O pensamento diferente, ele não tem em si mesmo o mesmo pensamento. Você tem que ter o mesmo pensamento em relação a Cristo, em relação à cruz de Cristo, em relação ao Evangelho. Então, logo cedo, irmão, essa não é a loucura, essa é a nossa loucura. Essa é a nossa incapacidade de compreender o que está sendo escrito, o que está sendo falado. A loucura da pregação aqui, irmãos, a propriamente dita, é aquela que eu acabei de falar. É o Evangelho de Cristo. É o Evangelho de Cristo. Vamos recapitular a história, irmãos. Quando a humanidade pecou, ela caiu em pecado, desagradou a Deus. De lá para cá é impossível um homem agradar a Deus. De Adão e Eva para cá é impossível um homem agradar a Deus. Por quê? Porque todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Eles só podem agradar a Deus agora por meio da fé em Cristo. Os que viveram antes de Cristo, eles viviam por fé, esperando o Messias que viria, o Redentor que viria. Pela fé em Cristo, eles agradavam a Deus. Pela fé em Cristo, o próprio Abraão, pela fé em Cristo, pela fé em Deus, ele obteve o testemunho de haver agradado a Deus. Os que viveram depois de Cristo, que é o nosso caso, nós vivemos pela fé em Cristo também, olhando para trás, vendo o sacrifício que Cristo fez na cruz por nós, e agora nós temos Cristo por nosso Redentor. A loucura da pregação é um Deus poderoso, imortal, Criador dos céus e da terra, se entregar pelo seu povo, se humilhar, se esvaziar, assumir a forma de homem e morrer pendurado no madeiro. Essa é a loucura da pregação. Para muitas pessoas, mas para outros, irmãos, é a bênção. Para outros é a salvação. É o poder de Deus que transforma a vida. Quando nós, que nem o apóstolo, nós que fomos chamados, para os que foram chamados segundo o propósito de Deus, para os que foram chamados para o arrependimento, para os que foram chamados para a santificação, quando eles olham para a cruz, irmãos, o que eles veem? O que nós vemos quando olhamos para a cruz de Cristo? Quando nós nos deparamos com o relato da morte de Cristo, quando nós lemos Mateus, Marcos, Lucas, e nós encontramos ali o relato da morte de Cristo, quando nós assistimos aquele filme muito bem dramatizado, A Paixão de Cristo, o que nós sentimos? O que nós vemos ali, irmãos? Para nós que somos salvos, que nem diz o apóstolo Paulo, nós vimos ali a gravidade do nosso pecado. Nós olhamos para a cruz e vimos Cristo pendurado lá, sofrendo, agonizando, sendo chicoteado, esbofeteado, cuspido, maltratado, ultrajado. Nós vimos a gravidade do nosso pecado. Nós olhamos para aquela cena e confessamos dentro de nós, ali era o meu lugar, não de Jesus. Quem deveria estar ali era eu. Eu que merecia sofrer, porque eu sou pecador. Jesus Cristo não. O ladrão da cruz reconheceu isso, irmão. Um à direita e outro à esquerda. O da direita disse o seguinte: Senhor, lembra de mim quando tu estiver no teu paraíso. O da esquerda disse: Senhor, tu não é Deus? Tu não diz que é Deus? Desce da cruz, salva tu e nós também. E o da direita repreendia ele: tu é bobo, tu não sabe o que está falando. Nós estamos aqui pelo pecado que nós cometemos, pelo que nós temos feito. Nós somos passivos de culpa, esse aí que mal fez. E é nesse contexto que o Senhor lembra-te de mim quando tu estiver no paraíso. Então, irmãos, o cristão verdadeiro, aquele que está sendo salvo, há outras traduções que diz assim, para nós que estamos sendo salvos, né? O Evangelho, a loucura da cruz, para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Então, irmãos, para nós que estamos sendo salvos, quando nós olhamos para a cruz, nós vemos isso. Nós sentimos a gravidade do nosso pecado. Quando nós olhamos para a cruz, olhamos para a loucura da pregação do Evangelho, para a loucura da cruz, nós vimos o amor de Deus. Nós vimos o amor de Deus em forma de homem, morrendo lá na cruz, no meu lugar. Uma morte substitutiva. Jesus Cristo, de uma forma
recair sobre mim, sobre cada um de nós que aqui estamos, sobre cada um de nós que somos pecadores. Essa ira de Deus que está revelada em Jesus Cristo, que foi jogada sobre Cristo naquela cruz, era a minha culpa, era a sua culpa, irmãos. Isso foi o que o apóstolo Paulo passou por mais de 1 ano e meio. Não só isso, mas dentre muitas outras coisas, ensinando em Corinto. E com o passar do tempo, eles começaram a se desviar desses pensamentos. A igreja hoje, irmãos, quando as pessoas se convertem, eles chegam aos pés de Cristo com toda a convicção, com todo o amor, com toda a dedicação, e com o passar dos anos, irmãos, as coisas tendem a esfriar. E a gente começa a olhar para outras coisas. O nosso olhar se distancia do alto. Nós começamos agora a caminhar a passo lento, porque a nossa atenção é desviada por muitas coisas. A pregação que anteriormente nos chamava a atenção, uma pregação genuína que fala do amor de Deus, que fala do pecado do homem, que fala da transformação do homem pecador no homem santo, isso vai deixando de fazer sentido. E com o passar dos anos, nós começamos a buscar pregações que enchem o nosso ego de felicidade, pregações que começam a satisfazer as minhas vontades. Você é a menina dos olhos de Deus, você é tudo de bom nessa terra, você é precioso demais, você agora começa a dar valor a pregações homocêntricas, pregações que tem um homem no centro, e não mais Deus. Começa agora a olhar e dizer: eu sou adepto de Calvino, nós seguimos Calvino. E você começa a ficar tão sério com essas coisas, envolvido com essas coisas, com esses pensamentos, que você não consegue ver erro, que você agora tem essas pessoas como sendo o próprio Cristo, e briga severamente por causa da defende severamente, sendo que essa pessoa talvez não precise disso. Se ele tivesse que olhar e dizer: não, quem é Calvino? Cegos, por meio de quem vocês tiveram muito conhecimento, que o apóstolo Paulo vai dizer a respeito dele mesmo. Irmãos, então nós devemos compreender isso, nós devemos entender isso, irmão. Nós devemos olhar para Cristo e não nos desviarmos jamais. O apóstolo Paulo, quando ele chega em Corinto, ele fazendo a relação: não, quando eu fiquei com vocês a primeira vez, quando eu tive a primeira vez com vocês, eu não usei palavras de sabedoria, eu decidi nada saber. Quando eu fui ensinar vocês, quando eu fui transmitir a mensagem da manhã para vocês, eu fiz igual um homem ou uma mulher que dá leite para uma criança. Então eu dei leite para vocês beberem, porque vocês não podiam compreender a profundidade do Evangelho, a profundidade da riqueza do conhecimento de Deus. Vocês não poderiam suportar esse Evangelho de sabedoria. Então eu falei coisas, eu dei leite para vocês beberem, porque vocês não podiam compreender o Evangelho. E aí ele vai e diz uma palavra que chama: e ainda agora vocês não podem. Você é obrigado a dar leite outra vez para vocês. Lembrar mais uma vez a vocês que sem a cruz de Cristo, o homem, com sua sabedoria, com a sua filosofia, ele não consegue agradar a Deus, ele não consegue se achegar para Deus, ele não consegue discernir a vontade de Deus, ele não consegue entender os planos de Deus para a sua vida. Então o apóstolo Paulo diz bem categoricamente: eu decidi não usar a sabedoria de palavras. Por quê? Para não anular a cruz de Cristo, porque se o apóstolo Paulo usasse todo o seu conhecimento, toda a sua sabedoria, alguém poderia dizer: ele não venceu os irmãos por causa da sabedoria dele, por causa da capacidade de argumentar que ele tem. Mas ele disse: eu não decidi nada disso, eu decidi pregar Cristo, e Cristo crucificado. Para quê? Para que não anule a cruz de Cristo. Então, irmãos, nós devemos entender que a loucura da pregação é justamente essa: pregar a Cristo crucificado. Para muitas pessoas, essa palavra vai ser loucura. Pessoas não vão acreditar de maneira nenhuma. Essas pessoas, como diz o apóstolo Paulo, eles estão sendo condenados, eles estão trilhando o caminho da condenação. Por quê? Porque eles não aceitam a cruz de Cristo, eles não aceitam
o sacrifício de Cristo. E esse sacrifício é o único sacrifício que Deus aceita. Existem por aí várias denominações, várias quadras de igreja, eu não vou entrar no mérito, mas que ele diz: nós devemos servir a Cristo e não comer isso, porque se comermos isso, seremos condenados. Nós devemos servir a Cristo e não comer isso e pagar de fulano, porque se nós não fizermos isso, nós seremos condenados. E existem por aí várias outras que diz que Jesus Cristo não é filho de Deus, que Jesus Cristo é um profeta. Existem essas pessoas, mas existem também, não, aquelas pessoas que foram chamadas por Deus, que eles olham para tudo isso e vê a glória de Deus, vê o poder de Deus, vê a sabedoria de Deus para a salvação do homem. O apóstolo Paulo vai dizer assim: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gentios buscam sabedoria. Ele vai dizer o seguinte: os judeus, eles vivem atrás de sinais, de milagres, de prodígios, é isso que eles querem ver. Jesus Cristo fez isso quando ele esteve entre eles, e eles não aceitaram. Eles até disseram que Jesus Cristo expulsava o demônio pelo nome do principal dos demônios. Eles até chegaram a direcionar Jesus Cristo, a autoridade que Cristo tinha sobre os demônios, como sendo Jesus o principal, receber poder do principal dos demônios, que entre aspas quer dizer receber poder do próprio diabo. Por isso ele expulsa os demônios. Então Jesus Cristo, Paulo diz o seguinte: que os judeus eles pedem sinal. Eles chegaram para Jesus: que sinal o Senhor vai nos dar? Mostra-nos o sinal. E Jesus Cristo vai dizer: que geração perdida é essa? Geração insegura, geração hipócrita, geração terrível. Eles pedem um sinal e nenhum sinal será lhes dado, senão o de Jonas. Se não o sinal de Jonas, ele passou 3 dias e 3 noites no ventre do bicho. Assim também o Filho do Homem passará 3 dias e 3 noites na terra. Nenhum sinal será dado a vocês, senão o sinal de Jonas. Né? Então, assim como os judeus buscam incessantemente, exacerbadamente por milagres, eles correm atrás disso, muitos gentios também buscam sabedoria. Eles estão atrás de sabedoria humana, de filosofias e conceitos humanos para se basearem, para tomarem as suas decisões. E hoje, irmãos, as igrejas atuais de hoje, não podemos dizer que o cenário é diferente. Quando nós vimos nas ruas o carro do som anunciando: hoje haverá o dia do milagre, na igreja fulana, assim, 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 venha receber o seu milagre e tal, as pessoas lotam na igreja. Por quê? Porque eles estão atrás de milagre, eles estão atrás da cura. E eu nem condeno todas essas pessoas, porque quem está doente que não queira ser curado? Mas o que o apóstolo Paulo está querendo nos enfatizar aqui, irmãos, é o seguinte: é a cruz de Cristo, é a nossa salvação, é o sacrifício de Cristo para a nossa salvação. O mais importante, irmãos, é a salvação do pecador. O mais importante é a salvação do pecador. O apóstolo Paulo vai continuar dizendo: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para o judeu, não para o gentio. Assim como os judeus buscam os sinais, assim como os gentios buscam sabedoria. O apóstolo Paulo deu o que eles buscavam. Os judeus estavam buscando conhecimento, buscando sabedoria, buscando revelação, buscando milagres e prodígios. Os gentios buscando filosofia, conhecimento. O apóstolo Paulo deu o que eles queriam. O apóstolo Paulo saciou a vontade deles. Não, o apóstolo Paulo disse: mais nós, eles buscam isso, mais nós pregamos a Cristo. Nós pregamos a Cristo. A igreja de Deus, irmãos, a igreja de Jesus Cristo espalhada no mundo inteiro, não tem que estar pregando os sinais, pregando sabedoria, tem que pregar a Cristo. O papel da igreja é pregar a Cristo, e Cristo crucificado, que nem Paulo ressalta muito bem. Cristo crucificado, Cristo sacrificado em nosso lugar. O escrito de dívida que havia em meu nome, no nome de cada um de vocês, foi rasgado agora vocês estão salvos diante de Deus. É isso que o apóstolo Paulo quer que os irmãos de Corinto entendam. Agora você é santo e irrepreensível, que é o que ele vai continuar dizendo mais na frente. Ele vai dizer e ressaltar: eu quero que vocês entendam isso.
E o Espírito Santo de Deus vai continuar confirmando isso, que aquilo falou, deu dom a vocês, vocês são de Cristo. E o Espírito Santo de Deus nos apresenta de Deus naquele que é irrepreensível. E se você vê, eles têm muita falta, muito erro. Mas, irmãos, quando agora você olha para a cruz de Cristo, você vê naquela cruz o seu pecado, você vê naquela cruz o perdão dos seus pecados. Você vê, depois de 3 dias, Jesus Cristo ressuscitando e dizendo na vista de muitas outras pessoas: olha, eu estou indo para o Pai, mas eu vou voltar e buscar vocês. Um dia eu voltarei e levarei todos vocês para habitar comigo, porque onde eu estejam vós também. Essa é a vontade do meu Pai. Irmãos, essa é a mensagem que o apóstolo Paulo deve ter passado o ano inteiro pregando por ele. E ele vai dizer: olha, eu me admiro que vocês estão deixando isso de lado. Vocês estão deixando de lado. Vocês estão com a sabedoria, vocês estão loucos. Se vocês lerem a primeira carta de Paulo aos Romanos, essa carta de Paulo aos Romanos é escrita por Paulo para lá em Corinto. O primeiro capítulo da carta de Paulo aos Romanos vai falar de uma lista de pecados horríveis. E ele vai falar da sabedoria humana. Os homens se acham sábios e eles são loucos. Deus deixou eles completamente à mercê da loucura deles mesmos. Eles têm olhado a criação de Deus, eles veem a criação de Deus, Deus tem se revelado através da criação. Deus está aí explícito em tudo que foi criado e eles não conseguem enxergar a Deus, eles não conseguem ver a Deus, eles não dão o devido respeito que Deus merece, a honra que Deus. Ao contrário, eles têm adorado a criatura ao invés do Criador. Eles fizeram para si imagem de escultura, eles adoram animais, quadrúpedes, eles adoram aves, adoram muitas coisas, ao invés de adorar o Criador, que criou todas essas coisas. E Deus tem esses homens indesculpáveis naquele tempo. E Ele vai continuar dando uma lista de pecados. E quando você analisa essa lista de pecados, a gente entende que Ele está olhando pela janela do seu quarto e observando tudo isso naquela cidade. Ele diz o seguinte: os homens se tornaram avarentos, inimigos de Deus, entendeu? Mais amigos da maldade do que amigos de Deus. Eles se prostituem. E eles chegaram a tal ponto de até as mulheres trocaram o seu relacionamento natural por um relacionamento oposto. Até os homens trocaram a relação natural de mulher com homens. E Deus entregou esses homens às suas paixões. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós entendemos que todos nós somos como esse que o apóstolo Paulo citou aqui. E ele mesmo vai dizer: todos vocês outrora eram dessa forma, todos vocês. Mas hoje, olhando para a cruz de Cristo, olhando para essa palavra, que quando o apóstolo Paulo diz que é a palavra de Deus, a palavra da cruz é loucura, ele está realmente falando que para alguns é loucura. Aí ele vai no fim do texto que nós lemos, ele vai usar uma palavra irônica. Ele vai usar uma palavra irônica. Ele diz: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Entenda bem, irmãos. Ele diz: olha, vocês são sábios, inteligentes, e vocês olham para a cruz de Cristo, vocês olham para a história de Cristo, para o Evangelho de Cristo, e vocês dizem que a loucura, essa loucura que vocês chamam de loucura, é mais sábia que toda a sabedoria humana. Vocês olham para Cristo crucificado, vocês acham que Deus fraco, que Deus que foi crucificado, vocês dizem que é uma fraqueza. Essa fraqueza que vocês chamam de fraqueza é mais forte que todos os homens. É mais forte que todos os homens. Se vocês analisar, Paulo está falando ironicamente, ele não está dizendo que Deus é fraco. Ele não está dizendo que Deus é louco. Em outra versão, nós podemos ter uma melhor compreensão. Que foi que eu tenho que registrar. Versículo 25 diz assim: pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana, e aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana.
para nós que vemos a Cristo crucificado, nós entendemos que aquilo ali é a força de Deus nos salvando, é o poder de Deus nos salvando, e pode parecer loucura para muitas pessoas. Como saber, irmãos, se você é um daqueles que estão caminhando para a salvação, ou se você é um daqueles que está caminhando para a condenação? Porque essa expressão é a mesma que o apóstolo Paulo diz: nós que estamos sendo salvos e outros que estão se perdendo. O processo de salvação aqui que ele fala aqui é um processo progressivo. Ele não está falando da salvação imediata, daquela que Jesus Cristo já morreu, porque você já está salvo, mas você está vivo. Existe pecado aqui dentro ainda, existe pecado lá fora. Então nós estamos num processo ainda agora de santificação. E eles, para nós que estamos sendo salvos, nós vamos caminhando no caminho da salvação, estamos sendo salvos, estamos trilhando o caminho da salvação. Ele diz o seguinte: para nós, esse evangelho é poder de Deus. Então, como saber, irmãos, se você está trilhando o caminho da salvação ou o caminho da condenação? É se essa mensagem, irmão, é uma loucura para você. Se você olha para a cruz de Cristo, se você olha para o sacrifício de Cristo, se você olha para o plano redentor de Deus e você acha isso uma completa loucura, uma bobagem, não faz sentido nenhum, isso é um sinal claro que você ainda não reconheceu o Senhor de Cristo, que você está trilhando o caminho errado. Mas se você se identifica com a cruz de Cristo, se você olha para a cruz de Cristo e chora